E aí, pessoal, eu sou Bianca Jordão. E eu sou o Rodrigo Brandão. Nós somos da banda Lila. E estamos aqui na Rolling Stone para responder algumas perguntas. Eu acho que ela teve presente aí nas nossas vidas desde que a gente nasceu. A Rita Lee está presente lançando músicas, trazendo novidades, irreverência, alegria. E eu me lembro quando eu era adolescente, né, quando eu era criança, acompanhando ali o grande sucesso dela no final dos anos 70, início dos anos 80. E quando fui adolescente comecei a tocar com os meus amigos do colégio. Eu lembro que teve um amigo que me apresentou e falou: cara, mas a Rita Lee, porra, mais legal, tá aqui com essa banda Tutti Frutti, e ela era dessa banda aqui, Mutantes. Então, quando eu comecei a aprender nas minhas bandas com os meus amigos, foi aprendendo com músicas dos Mutantes e da Rita Lee, que esse meu amigo me ensinava ali, e que foi quando eu comecei a ter contato com essa fase mais psicodélica, mais rock and roll ali, 70, clássica, e foi um impacto enorme, assim, imaginar que aquela mulher tinha, além daquele vulcão de sucesso enorme, com aquelas pérolas pop, né, feitas pelo casal Rita e Roberto, também tivesse um trabalho anterior tão diverso quanto o que ela criou com os Mutantes e depois com o Tutti Frutti. É uma artista realmente impressionante, assim. Bom, minha relação com a Rita Lee vem de infância, quando a minha mãe trouxe pra mim o álbum Rita Lee, de 1980, que tem uma capa sépia e ela tá assim com a mão na cintura, parecia a Mulher Maravilha, poderosa. Eu olhei aquela capa e falei, meu Deus, que mulher é essa? Uma mulher poderosa mesmo, uma Mulher Maravilha da música. E o álbum abre com Lança Perfume e eu ouvia esse álbum direto, assim, achava tudo muito diferente do que eu ouvia, porque na minha casa normalmente meus pais ouviam música clássica, ópera, música francesa, italiana. Minha mãe ouvia rock and roll, Beatles, Chuck Berry e tudo, mas uma mulher ali cantando e toda a coisa do momento poderosa ali, né? ali, 1980, né? Tava ali aquele auge fervendo e eu ainda bem criança, né? E depois, eu tenho duas irmãs mais novas e depois a gente brincava de fazer show, né? Eu era cantora, claro. E aí eu brincava de cantar essas músicas da Rita Lee e na varanda de casa, imaginava que, né, tinha uma plateia ali na frente. Eu ligava um holofote que tinha na varanda, assim, que fazia um spot somente no centro da varanda. Então eu ficava ali cantando pro público as músicas, dançando. Nunca que eu imaginei que realmente esse álbum e ouvir Rita Lee fosse me fazer querer ter uma banda, cantar e me apresentar para plateias. Então ela foi totalmente uma inspiração na minha vida. A Rita Lee vem sempre se renovando, né? Veio criando caminhos novos para mostrar sua música, mostrar sua arte, escrevendo livros. Então a Rita Lee, uma artista completa que eu tive a sorte de viver no mesmo tempo que ela, ainda bem. A gente estava apresentando o nosso programa Lila Live no Teatro Sérgio Cardoso e tínhamos uma apresentação marcada no dia que ela faleceu. Foi anunciado, na verdade, quando no anunciaram, dia, né? A gente estava a caminho do teatro, foi um baque, um susto. E uma coisa curiosa que o nosso homenageado ali do programa era o Erasmo Carlos, e a gente ia tocar Minha Fama de Mal, inspirado no dueto da Rita com o Erasmo, que foi, na verdade, a versão da gente que cresceu nos anos 80, é a versão que marcou, né? Sim. A versão da Rita com o Erasmo foi a versão da Minha Fama de Mal que marcou mais do que a versão da Jovem Guarda. Então, pra mim, aquela sempre foi uma música que tinha a ver com a Rita Lee. E a gente falou, pô, que bom que pelo menos a gente... Ou seja, também isso prova que, por exemplo, a versão da Jovem Guarda não iria te atingir se o Erasmo tivesse regravado com a Rita. Então, eu acho que esse é o poder de uma regravação de músicas antigas, porque passam para as novas gerações uma versão moderna, nova e que impacta. Você vê que a gente tocou uma versão do Erasmo e da Rita de 1980, agora em 2023. Então, se não fosse essa versão, talvez a gente até poderia ter tocado a do Erasmo, mas assim, a do Erasmo com a Rita ficou muito icônica pra gente, na nossa geração, né? Então, de repente, quem sabe a nossa versão fica aí para também a nova geração. Mas aí, depois, quando a gente foi fazer a edição seguinte do programa, a gente falou, mais uma data no teatro. A gente falou, vamos aí a gente fazer, não tinha como, vamos né? homenagear a Rita, né? Fazer a nossa homenagem aqui.
E começamos a pensar, além de tocar umas músicas da Rita, em fazer uma coisa diferente, envolvendo o nosso repertório. E eu me lembro que quando eu era iniciando a adolescência, começando a aprender violão, o meu professor de violão chamava-se Almir Chediak, também já falecido, e ele escreveu na época songbooks, né, de vários artistas da música brasileira, inclusive um da Rita Lee. Mas eu tinha, antes dele lançar esse songbooks, eu tive aula com ele, ele tinha um livro chamado Dicionário de Acordes Cifrados, que tinha algumas músicas que eu aprendi. Uma das primeiras que eu aprendi a tocar no violão foi Mania de Você. E comentei com a Bianca e eu falei, poxa, eu acho que o Mania de Você cabe com a nossa música Cada Vez Mais, um dos singles mais recentes que a gente lançou. Eu falei, eu acho que elas têm o mesmo tom, mais ou menos o mesmo andamento, e o Cada Vez Mais tem uma levada dançante, disco, que não tem a ver com Mania de Você, mas tem a ver com várias outras coisas que a Rita Lee, inclusive com a última música que a Rita Lee lançou com o Gui Borato, a Rita e o Roberto lançaram, Xangê. E aí a gente achou que era legal fazer uma mistura, experimentamos e, putz, deu super certo. A gente ficou... Olha, eu vou te dizer que eu sempre tive vontade de fazer um medley e finalmente conseguimos e ficou muito legal, porque o Cada Vez Mais tem um clima sensual e Mania de Você tem um clima super sensual, né? Até mais do que a nossa música. Então, casou bem, assim, a letra, a melodia junto com a nossa música. Não, e até poeticamente, né? Quando termina a letra do Mania de Você, ali no meio, vem o nosso refrão que fala cada vez mais, quer dizer, cada vez mais cada mania vez de mais você. Coração, que é o nosso refrão, cada vez mais coração. E cada vez mais uma mania de você também, Então, né? assim, tá tudo conectado, gente. Demoramos até pra fazer esse medley. Saiu na hora certa. E a gente vai começar a tocar esse medley nos shows. Inclusive, estamos até avaliando a possibilidade de lançar no disco novo do Lila esse medley. Ou com single. Ou com single, ou como alguma coisa faixa especial. bônus. Porque ficou muito legal. Gente. Em 2009, eu fui convidada para apresentar um programa de entrevistas jogando videogame chamado Combo Fala Mais Joga, na Play TV. E o meu parceiro de programa, por alguns meses, foi o Beto Lee. Então a gente ficou juntos ali dividindo a apresentação desse programa. Depois o Beto saiu e eu segui por mais 5 anos à frente do programa. E aí numa dessas entrevistas que eu fazia, eu conheci uma japonesa, eu entrevistei uma japonesa, a Tsubasa, que o principal trabalho dela era gravar músicas em português, ela sendo japonesa, cantando em português. Então a Tsubasa se colocava esse desafio de cantar em português, versões que ela fazia para as músicas da nossa MPB, do Rock Brasil. E a gente se conectou super bem na entrevista. Ela foi com o produtor dela, o Robert, que é um brasileiro que mora no Japão. E a gente ficou muito amigo, se conectou, conversou, saiu de lá, jantamos juntos. E veio a ideia da gente gravar uma versão de uma música da Rita Lee. E eu sugeri de tocarmos Lança Perfume, que foi uma música que, né, me remetia à infância, que eu gostava muito. Essa história, né, que você contou. Essa história do álbum. Da Rita Lee, do primeiro álbum que eu ganhei quando criança. Aí a gente resolveu fazer uma brincadeira que seria a Tsubasa canta em português e eu cantaria em japonês. Falei, meu Deus, eu nunca falei japonês, como é que eu vou cantar essa música em japonês? Aí a Tsubasa falou, calma que eu vou te ensinar. Então ela foi lá no nosso estúdio, sentou comigo, aí ela escreveu a letra em japonês, com os caracteres específicos, que são muito lindos. Ideogramas, obrigada. Os ideogramas lindos, tenho até hoje anotado no meu caderno. E do lado ela escreveu um outro tipo de... Ela fez um outro tipo de escrita que dá pra você ler. A escrita ocidental, né? Com os fonemas, assim, boa, né? Os fonemas que dá pra eu entender. Daí ela foi me ensinando e eu fui passando, falando, depois eu fui cantando. E ela ficou impressionada, ela falou, nossa, Bianca, o seu japonês é nativo. Aí a gente teve a ideia de convidar o Beto Lee pra tocar guitarra nessa versão de Lança Perfume japonês. E o Rodrigo tocou um microcorg, fazendo umas texturas também, umas camas assim pro nosso vocal. A Tsubasa no violão, eu tocando uma maraca bem levinha, o Beto na guitarra. Então fizemos essa versão de Lança Perfume em japonês, eu cantando em japonês e a Tsubasa em português. Deixa eu ver se eu me lembro com o solo do Beto Lee. Uma coisa linda. Começo, como é que é? Watashi wata. Watashi wo kuru wa seru anata fuki kakete ano ai no perfume. Enfim, ela fez uma tradução diferente, né? Ela não pegou a letra e traduziu ao pé da letra. Literalmente. Literalmente, porque eu acho que o japonês
eles têm uma sensação, sabe, das palavras. Não é tão literal que nem a gente traduziria é porque um depois a pro gente inglês. pegou, agora recente, a gente botou no tradutor na internet e descobrimos que o sentido não era exatamente o mesmo da letra, mas a sensação, né? O sentimento era o mesmo. Foi brilhante a transcrição dela para o japonês, né? A gente ficou impressionado. Assim. Eu vou decorar essa música e vou cantar em breve em algum show por aí. Fiquem ligados. Eu vou então pegar uma de cada fase e vou apelar até pro mais óbvio, mas que bate no coração, não tem jeito, né? Bate aquele sentimento que seria Ando Meio Desligado, Ovelha Negra e Mania de Você. Para pegar uma de cada fase mais marcante, que são músicas incríveis que marcaram aí a minha vida. Né? Eu sempre escutar, aprender a tocar essas músicas, as canções são maravilhosas. Bom, meu top 3 de Rita Lee, On The Rocks, uma música que eu adoro, acho super rock and roll, tem um solo de guitarra maravilhoso e a letra é ótima. Lança Perfume, que foi a primeira música lá do Ado, esse primeiro álbum da Rita Lee que me marcou. E Agora Só Falta Você, que a letra é maravilhosa. Rita Lee Forever.